queria que vocês falassem, cada um de vocês aí, qual é a perspectiva mais de curto prazo, para onde vocês vão estar olhando, acompanhando nos próximos dias em relação a esse conflito aí. O que, que a gente pode esperar? Paulo, vou começar com você. Bom, eu vou estar olhando um aspecto de impacto econômico da Europa. Eu estou com uma dúvida e ao mesmo tempo com uma desconfiança que esse respingo de guerra nesses lugares tipo Dubai, Abu Dhabi, que não estão diretamente na guerra, mas ao mesmo tempo receberam ali mísseis, etc. E eram mercados muito importantes do ponto de vista imobiliário, é, que de certa forma atraía investidores que antes vinham para a Europa, então compraram muita segunda residência nesses lugares, muita aquelas ilhas artificiais, etc. Eu acredito que isso vai ter um efeito, de certa forma, um respingo, neste caso, positivo para a Europa, porque é uma região que é perto e é uma região que pode oferecer essa coisa, essa mesma lógica de investimento imobiliário, de segunda residência, com a estrutura de hotéis, turismo, restaurante. O, o Oriente Médio roubou um pedaço desse mercado europeu. Então, eu acredito que vai diminuir essa atratividade desses locais, porque a pessoa compra uma casa lá e ter o risco de cair um míssil não é tão agradável, né? Agora tem que ver como é que fica a história do fornecimento de gás aí pela Rússia também, né? Que o Trump andou fazendo umas ameaças. O Trump não, o Putin, desculpa, a gente até confunde os líderes autocratas, mas assim, andou fazendo ameaças para a Europa, isso também deve repercutir economicamente por aí, né? Letícia, e aí nos Estados Unidos? Bom, é muita coisa para a gente olhar ao mesmo tempo, né? Acho que a grande pergunta é para onde vai essa guerra? Em termos do mundo inteiro e também internamente aqui nos Estados Unidos. O Trump inicialmente falou que isso poderia durar semanas, uma estimativa de 4 a 5 semanas. Ontem o secretário de Defesa falou em até 8 semanas, mas evitou fixar um prazo exato. Então, tem essa impressão de que a guerra realmente está crescendo, isso pode ser muito mais longo do que o Trump sonhava, né? Ele tinha essa ideia de que poderia ser algo rápido, como ele fez na Venezuela, tirou, né, o Maduro, conseguiu um governo subserviente, mas no Irã a situação é muito mais complicada. E ontem também o secretário de Defesa já falou que os Estados Unidos vão enviar mais munição, mais equipamentos suficientes que podem sustentar essa guerra de desgaste, mais forças americanas. Então parece que realmente os Estados Unidos está entrando mais profundamente do que o Trump desejava, talvez subestimando a capacidade de reação do Irã. E enquanto isso, as pesquisas aqui sugerem que o eleitorado americano está muito contra essa guerra, uma guerra muito impopular, né? Uma pesquisa da CNN, por exemplo, mostrou que 60% dos americanos desaprovam a ação militar, só 27% acham que os Estados Unidos fizeram esforços diplomáticos suficientes antes dessa força militar, e agora o cenário é imprevisível. Então a gente tem um receio, né, tanto aqui nos Estados Unidos, também disso virar uma retaliação, possíveis ataques domésticos, ataques contra os Estados Unidos, né, eu que moro em Nova York, a gente tem essa memória dos ataques do 11 de setembro, então todo esse conflito, essa tensão global se reflete também na vida, enfim, de todo mundo, né? A Thalita está aí sentindo diretamente, né? A gente sente essa tensão das sirenes tocando, e aqui fica essa ameaça invisível, assim, qual vai ser a resposta, como é que isso vai vir de volta para os Estados Unidos, né? Porque quanto mais os Estados Unidos entra nesse conflito e alimenta ódio em resposta, né? Porque foi uma ação militar unilateral, decidiu entrar junto com Israel comprando essa briga, e a gente pode esperar retaliações. Então tem todo esse cenário enfim, primeiro o que vai vir de volta, né, como é que isso vai afetar, impactar os Estados Unidos internamente, e também, claro, essa tensão global. Então coisas para a gente observar, o apoio à guerra tende a cair, e a popularidade do Trump tende a cair ainda mais se o número de baixas americanas aumentar, é um ponto bastante sensível. Tem essa questão do custo, já indícios de que talvez a Casa Branca vá pedir reforços ao Congresso de mais financiamento para a guerra. Esse é um outro ponto de atrito que
deve gerar mais discussão e pode levar o Congresso eventualmente a colocar freios aí, e tem essa conta doméstica de gasolina, inflação, a gente já viu o preço do petróleo subindo, né, o preço da gasolina internamente, então bastante coisa para a gente observar. E um outro ponto também é que começaram a sair notícias ontem de que os Estados Unidos vai financiar forças curdas que estão no Iraque para invadir. Eles já estão armando, que a CIA já está enviando armamentos, já tinha enviado armamentos, e que um dos pontos para aumentar o caos na região seria colocar essas forças curdas que são pró-Estados Unidos para atuar também na região. Então a gente vê essa escalada aí bastante preocupante em vários aspectos, né, da extensão, perda de vidas no local, desestabilização da região, possível resposta com atentados terroristas e possíveis consequências também na política doméstica americana depois de eleição, riscos para a democracia americana e possibilidade de o Trump usar isso como um pretexto para mais medidas extremas de emergência autoritárias interferindo nas eleições. Então, bastante assunto para a gente seguir conversando aí pelas próximas semanas. Parece que esse conflito vai durar muito mais do que antecipado. Thalita, e você, quais são suas considerações por aí? Para onde a gente deve olhar nos próximos dias e qual expectativa você tem, estando aí no Oriente Médio, para esses próximos dias? Olha, Bia, são muitos lugares para olhar, mas pegando até um gancho no que a Letícia disse, né? Sobre a história de continua ou não o conflito. Eu acho que como hoje eu analiso o que está acontecendo, é um pouco o fato de que essa não é uma guerra que começou agora, né? Isso aqui é mais um capítulo de uma centena de guerras que aconteceram ao longo do século passado e se estendem agora. A gente continua, enquanto sociedade, eu acho, batendo a cabeça, porque o que eu sinto é os problemas que existem no Oriente Médio, eles continuam sendo enfrentados com o mesmo suposto remédio, e na verdade é como se você tratasse, não sou médica nem nada, mas é como se você fosse tratar uma infecção bacteriana com um antibiótico que, na verdade, só potencializa a bactéria, tá? Por que eu quero dizer isso? Quando a decisão de países de forças externas à região tentam intervir e se proclamar como as forças que vão salvar as pessoas, como a gente ouve muito no Irã, é claro que a população está cansada, é claro que a população está esgotada de um regime que é duro, repressivo e que impôs uma série de dificuldades para a vida das pessoas. Mas as ações externas de tentar acabar com isso à força, agora o que a Letícia falou sobre a questão de novo, né, da CIA tentando fazer uma incursão ali, de investir em células que vão entrar por terra, né, células curdas para entrar no Irã. Eu acho que isso a gente está vendo mais uma vez. Em vez de a estabilização da região só aconteceria se os países pudessem existir como países, constituir ali as suas próprias forças armadas, o seu Estado, e que o Estado pudesse ter o monopólio das forças armadas, né? Eu acho que quando a gente discute sobre sociedades democráticas, a gente está falando um pouco sobre isso. Essas incursões, elas podem neutralizar aqui e ali essas forças paramilitares, terroristas, a gente pode dar uma série de nomes. A questão é que isso só prolonga um conflito que já se estende desde o século passado. E aí, pegando um pouco o gancho, né, com a questão toda que o Paulo trouxe, como os europeus têm visto, eu acho que depois do que a gente viu acontecer em Gaza desde 2023, com o ataque brutal do Hamas, que isso, claro, chocou todo mundo, e isso deu espaço, né, para que Israel justificasse por um tempo ali, pelo menos muita gente ficou em dúvida sobre a resposta de Israel, mas depois, quando se estendeu, chegou o que chegou, e as autoridades do dito Ocidente também não engrossaram o coro, eu acho que deu carta branca para isso que está acontecendo, entendeu? Eu acho que, assim, o Charlot publicou um texto super interessante no site do Amado Mundo, fica a minha recomendação, sobre se a ONU acabasse. A gente vem vendo em vários debates, vários especialistas falando sobre o enfraquecimento da ONU, sobre o enfraquecimento e o descumprimento do direito internacional, e eu acho que o que está acontecendo agora já teve tanto descumprimento e parece que isso não abala mais, né? Então, assim, aqui é até difícil pensar para onde eu vou olhar, porque o conflito em Gaza continua, os ataques na Cisjordânia continuam, todos os dias eu recebo uma série de matérias, reportagens, relatos de amigos sobre coisas que estão acontecendo. Os palestinos estão aqui sendo dragados para essa guerra, mas eles não têm
um lugar para se proteger. Não tem shelters, não tem proteção, mesmo nos lugares controlados por Israel. E eles só ouvem a sirene dos assentamentos que ficam perto de lugares da Cisjordânia. Né? Fora isso, tem a questão dos libaneses que conseguiram aí constituir um governo a duras penas em meio a várias críticas, mas tem o Hezbollah ali fazendo oposição e deixando tudo mais instável também. Enfim, eu acho que destruir as forças de um país, por mais que a gente possa condenar, né, governos autoritários, sejam eles de qualquer coloração que seja, quando uma força externa tenta destruir, isso fortalece outras forças não oficiais e que muitas vezes as únicas respostas que eles têm, as únicas reações são violentas e muito violentas. E a gente tem uma série de relatos sobre isso. Portanto, se essa preocupação chega aos americanos, chega aos europeus, eu acho que deveria chegar aos líderes do tipo, será que o que a gente está respondendo, né, como quem diz que defende aí a democracia, o sistema multilateral, será que a gente não está condenando o suficiente, a gente não está tentando promover aí outras respostas? Porque eu vejo uma inação e isso só prolonga os conflitos por aqui, né? Sem contar uma última coisa que me deixa bastante chocada como jornalista, como uma pessoa que acabou de terminar um mestrado em Relações Internacionais e ver uma repetição tão crua da história, né? Assim, uma certa desumanização das pessoas de tentar colocar todo mundo da região num balaio só como extremista, né? Eu acho que tem uma islamofobia muito grande. É claro que o que está acontecendo acaba repetindo também no antissemitismo, porque as pessoas que se opõem a Israel muitas vezes direcionam essa raiva de forma injusta e incorreta para toda a comunidade judaica que paga o preço por ações que às vezes nem toda a população de Israel defende, mas que este governo de Israel tem defendido. E eu acho que a gente está vendo tudo a região se volta contra o outro, como a gente vê na Europa também, os líderes batendo cabeça, né? Então, eu adoraria falar que eu vou olhar para um lugar só, mas eu acho que eu tenho que olhar para muitos lugares, inclusive fora da região, para tentar entender para onde a gente vai, né? Ou se a gente está falando de um cessar-fogo, ou se a gente está falando de um fim de guerra. Eu acho que pode vir um cessar-fogo, mas um fim de uma guerra está muito longe.